E aí galera, beleza? Professor Ismael Nunes aqui. Tô gravando aqui da recepção, tá acontecendo a aula ali agora de Conecta FPC e tudo. E eu vou gravar uma sequência de aulas agora em diante explicando sobre alguns temas. E o tema que eu comecei escolhendo hoje é a parte de esquema elétrico, né? Muita gente que não sabe o que é esquema elétrico, muita gente já pesquisou, não entende. E eu quero explicar qual a linha de raciocínio, como é que funciona, um pedacinho ali de parte de esquema elétrico básica. Eu vou começar a explicar um pouquinho sobre o que é o esquema elétrico, qual a função dele, algumas siglas que a gente tem. Então, vamos lá. Primeiro, tudo que vocês começam, não adianta. Vocês têm que estudar, se aprofundar. Muita gente acha que o conhecimento ele vai cair no colo e pronto. Não é assim que funciona. O engenheiro ele estuda 4, 5, 6, 7 anos ali para entender um pouquinho da parte elétrica, para poder fazer um cálculo e assinar sobre aquilo. E por que você acha que você é técnico, que você está colocando a mão na massa ali, procurando um diagnóstico, você acha que você em um dia vai ficar craque expert? Não existe isso. É a junção de todos os conhecimentos que vai te fazer isso. E não é pegar um conhecimento no outro dia, estudar uma outra coisa e não se aperfeiçoar naquilo que você estudou no dia anterior. Todos os dias você tem que pegar e estudar até você entender. Não adianta nada. O conhecimento que você pega... Eu vou dar um exemplo. A maioria das pessoas aí acredito que deve ter terminado a escola. Você lembra sobre tudo de matemática que você aprendeu, sobre regra de português, sobre regras de física, química? Quase ninguém lembra, porque aquilo ali não se aplica ali na vida das pessoas. A maioria das coisas, algumas coisas se aplica, outras não. E o que não se aplica você não dá importância. Então assim, você tem que estudar o que você tá e aplicar o que você está fazendo. Sobre esquema elétrico, o que eu aconselho? Você pegar uma placa e começar a olhar na tela do celular ou do computador, de preferência do computador, e começar a estudar aquilo. Primeiro, o esquema elétrico ele é dividido por partes. Eu tenho um layout, eu vou colocar aí na imagem um layout da placa, que nada mais é que a planta baixa, né? É a parte bonita ali, o desenho dos componentes, o formato da placa, a localização dos componentes. E nesse layout da placa, os componentes ele tem siglas. Vou colocar na tela também algumas siglas aí. C é capacitor, R resistor, D diodo, U é um CI. Então assim, não tem como você gravar todas as siglas, mas você grava as 5, 6 principais aí. Vou colocar as principais, porque senão eu vou colocar uma página de componentes aí. E assim, grave que a gente está estudando eletrônica, não é manutenção de celular em si. O que eu estou explicando aqui serve para manutenção de notebook, computadores, televisores. A parte de esquema é parte de eletrônica, só que a gente está estudando sobre manutenção de celular. A gente está especificando sobre a área de manutenção de celular em si. Mas esse C de capacitor não é para celular, é para qualquer placa eletrônica, vai ter exatamente a mesma sigla. Isso é um padrão, tá bom? Então aí eu tenho componentes. Professor, como funcionam os componentes, né? Cada componente na placa ela tem uma função. Dependendo do tipo de instalação que ela foi feita ali, ela vai ter uma função específica. O CI é um componente digital, que ela tem uma função, pode ser um processador, pode ser um gerenciador de energia. Ele pega aquela energia ali, imagine que veio a energia da bateria, né? A bateria ela tem 4 volts, ele vai pegar essa energia e distribuir, né? Vai mandar, por exemplo, estou dando exemplos, 2 volts para o microfone, 1 volt para a câmera, 3 volts para o processador. Ele que vai distribuir, ele é o gerenciador de energia. Esse gerenciador de energia, esse CI, ele pode ser chamado de PMIC, né? Power Manager. É um gerenciador Power Manager, manuseador de energia, um gerenciador de energia. Ele que gerencia energia para a placa, ele que manda. É como se fosse a fonte do computador, só que no celular. Tá bom? A fonte do computador ele pega os 110, 220 volts alternado que vem da rua,
transforma em contínua, né, passa pela ponte retificadora dentro da fonte e distribui energia contínua para determinados pontos, né? Por isso que eu tenho um monte de fio saindo da fonte do computador. Não sei quem conhece fonte de computador, vou colocar uma imagem. Cada fio, cada cor ali sai 5, um sai 5, outro sai menos 12, outro sai 12 volts, outro sai 3.3. Então é exatamente a mesma coisa, só que quem faz isso dentro do celular é um CI, é um gerenciador de energia, só que ele não pega energia alternada, ele já pega energia contínua, que é a energia da bateria. Para quem não sabe o que é energia alternada e contínua, basicamente a gente tem dois tipos de correntes na eletrônica, a alternada e a contínua. A alternada é aquela energia que está na tomada, basicamente. Eu tenho um fio que se chama fase e outro fio que se chama neutro. E o correto vocês têm que ter o terra, que é aquele pino que vocês arrancam do meio e deixam só os dois, que é o pino de segurança. A fase é o fio que tem o positivo e negativo, ela fica alternando de acordo com o tempo. Eu não tenho um fio positivo e negativo na tomada, tem um fio que é fase, é o que dá choque. E eu tenho um neutro, que é o retorno da energia, né? A energia entra e sai pelo neutro, beleza? E na energia contínua, na corrente contínua, eu tenho um fio que é o tempo todo positivo e outro fio que é o tempo todo negativo. Basicamente, então, pilhas, baterias, quando você vê um mais ou menos, é energia contínua. Bateria de carro, bateria de moto, pilha de controle remoto, é energia contínua. Beleza? Pronto, sabendo disso, eu vou ter os componentes ali analógicos na placa. Eu tenho um capacitor, cuja função dele é estabilizar tensão. Estou fazendo um resumão da zorra aqui para vocês entenderem como funciona esse esquema elétrico. Não é só chegar lá, abrir e pronto. Você tem que entender sobre componentes. O componente capacitor, ele tem uma função que é basicamente receber energia que veio do CI ou da fonte de energia. Ele vai receber ali 3 volts, ele vai armazenar 3 volts e deixar continuar essa energia. Mas por que ele recebeu e deixou continuar? Assim, a energia ela pode haver falhas, né? Então um capacitor é como se fosse uma bateria rápida. Ele armazena energia muito rápido e descarrega muito rápido. Então assim, por isso que quando você desliga a televisão, puxa da tomada, tem aquele LEDzinho lá que ainda permanece por 5, 10 segundos ligados. Porque mesmo você puxando da tomada, os capacitores que tem na placa armazenam energia e dá um delay ali, que é justamente esse delay que vai manter o circuito estabilizado. Porque se houver alguma falha ali em milissegundos, o circuito todo ele não para. Por segurança, o circuito está estabilizado pelos capacitores. Resistor, ele vai limitar a corrente. Imagine que eu tenho um cano de água gigantesco e aí tá vindo ali da centro da rua, e quando ele vai entrar em sua casa, ele não entra aquele cano gigantesco, existe um redutor, que é justamente um redutor para o tubo que você vai utilizar em sua casa, tubo de meia, tubo de 3/4, é um tubo mais fino, não vai ser aquele tubo gigante que vai entrar em sua casa. Aquele redutor eu posso chamar de um resistor, ele vai limitar a corrente, ele vai diminuir o fluxo de água que vai adentrar em sua casa. Basicamente isso, o resistor ele limita a corrente elétrica que passa. Tem componentes que ele não suporta, imagina, está passando 2 amperes, 2 amperes, vamos lá dizer, é uma quantidade de água muito grande, e aí aquele componente só suporta 1 ampere, então ele vai reduzir para que aquele componente ele consiga receber energia, né, e trabalhar sem queimar, sem danificar o componente. Estou explicando de forma bruta aqui, justamente para a gente seguir a raciocínio do esquema elétrico. Então assim, eu expliquei sobre 2 componentes. Pronto, então assim, cada componente tem uma letra: R resistor, C capacitor, L bobina, C UCI. Então o circuito elétrico ele tem uma parte, o esquema elétrico ele tem uma parte chamada layout da placa, e o outro que é o fluxograma, que é um passo a passo que você deve seguir para determinado problema. Esse passo a passo para determinado problema, ele pode ser de vários problemas. Eu vou ter um problema lá de power, celular que não liga. Aí nesse passo a passo de um celular que não liga, ele vai mandar você seguir alguns passos. Primeiro, tem um fluxogramazinho ali,
Vou dar. Verifique a tensão da bateria. Eu estou dando um exemplo. Tá mais que 3.4 volts, que assim, os celulares para ele ligar, ele tem que estar entre 3.4 e 4.4 volts. Se estiver abaixo de 3.4, o celular ele nem carrega. Se ele estiver abaixo de 3.4, o celular não vai nem carregar. Então a gente tem que ativar essa bateria, fazer o famoso choque na bateria. Então ele está mandando você, te perguntando isso, aí você vai verificar. Se sim, se está com mais 3.4, ele vai te perguntar uma coisa: o celular vibra ou toca, sai som? Se sim, ele vai mandar você fazer uma ação. Que ação vai fazer? Provavelmente vai mandar trocar a tela, porque se vibra, se sai som, o celular tá com a tela queimada, a lógica é essa. Pô, não vibrou e sai som, ele vai mandar você continuar o fluxograma. Teste o Power Key, que é o botão Power. O botão Power, ele está ok? Se o botão Power estiver ok, você vai fazer uma ação, se não, troque o botão Power. A ação que você faria se o botão Power estivesse ok, aí ele já vai começar a avançar, que é ok, você vai abrir o aparelho e vai mandar testar esses componentes que eu estava explicando. Ele vai perguntar agora, verifique se em tal capacitor, e aí ele vai ter uma especificação lá, C4013, C3024, C80. Professor, que número é esse? Esse número é o endereço do componente. Vamos lá. Eu tenho milhares de capacitores, centenas de capacitores na placa. Como é que eu vou organizar isso para saber qual componente é responsável pelo que? Eu vou dar nomes a eles, números, certo? Basicamente isso. Então, todo componente ele tem um número. Sabendo que todo componente ele tem um número, eu vou lá, C4013, eu vou lá no layout, no desenho da placa e vou procurar o C4013. E ele vai estar dizendo assim, verifique se o C4013 está chegando 4 volts nele. Estou dando um exemplo aleatório. Aí agora você tem que usar lógica, porque tudo é raciocínio lógico. Eu vou pegar meu multímetro na escala de 20 volts, tensão contínua, e vou medir. Só que se eu tiver só com a placa na mão e estou medindo se está chegando 4 volts, pense comigo. Como é que você vai medir se a energia tem placa, se a bateria está desconectada? Que esse é o grande problema da galera que não consegue ler esquema elétrico. O pessoal não para raciocinar. Se o esquema elétrico está mandando ver se está chegando energia ali, a lógica é você alimentar com a fonte ou com a própria bateria do celular para ver se está chegando 4 volts naquele componente. E tem algumas tensões que são tensões chamadas de tensões secundárias, que além de a placa estar alimentada, só vai chegar a tensão se você apertar o botão Power, certo? Então, eu vou apertar o botão Power em algumas situações para medir, para ver se está chegando. Porque se não estiver chegando, aí você tem um problema, ele vai mandar... Se não estiver chegando 4 volts, troque o CI, ou resolve o CI. Então, eu quero que vocês sigam essa linha de raciocínio. Vou parar o vídeo por aqui, e a gente vai gravando mais aulas para seguir essa linha de raciocínio. Eu quero que vocês abram a mente para o seguinte: é mais lógica do que todo o conhecimento, é o conjunto, né? Mas não adianta você ter o conhecimento dos componentes, o conhecimento do esquema elétrico, mas se você não usa a cabeça, se o que mandou chegar, medir se está chegando tensão, você tem que saber que você tem que alimentar a placa. O esquema elétrico ele não vai dizer alimente a placa para verificar se está chegando tensão. Isso é uma coisa que você deve saber, tá bom? Então, valeu. Espero que vocês estejam gostando aí das aulas. Isso aí é justamente para vocês abrirem a mente e estar estudando e evoluir como técnico. Muita gente sabe trocar tela, sabe trocar um conector, mas se precisar fazer um jumper, precisar fazer alguma coisa, não sabe como começar ali no esquema elétrico. Valeu. Boa tarde, boa noite, bom dia. Professor Ismael Nunes aqui do curso Universo. Tchau, tchau. Valeu.